Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Martins e hoje eu quero iniciar uma sequência de vídeos onde eu vou falar do tema BAT-Script. Vão ser uma série de aulas, inclusive eu já tenho um roteiro preparado com 7 aulas, onde eu vou ministrar em cada aula 5 comandos diferentes para vocês. Eu vou aproveitar essa série e fazer ela bem completa. Eu quero chegar a um total de 10 vídeos, onde eu abordo todo o assunto que, apesar de ser um tema pouco explorado, onde é muito importante quando a gente vai gerar algumas configurações de automação para servidores. Vamos iniciar o nosso curso. Bom, aqui nessa tela eu tenho um exemplo onde eu tenho uma série de códigos escritos com comandos BAT. Nós podemos usar os comandos BAT pelo modo interativo, onde nós digitamos no CMD do Windows, ou também o modo script, usando o bloco de notas, onde os comandos eles vão ser digitados em uma forma sequencial dentro de um arquivo, que ele vai conter a extensão .bat. E quando a gente clicar nesse arquivo, ele vai abrir o console e vai executar as instruções contidas nesse arquivo. Eu vou pausar aqui minha apresentação para poder mostrar para vocês como que funciona isso. Vou digitar o CMD no executar do Windows e eu posso, digitando aqui, os comandos BAT-Script. Todos os comandos podem ser executados aqui na console. Essa é a primeira parte que eu falei para vocês. A segunda parte é onde eu venho no bloco de notas, eu digito esses comandos que vão ser executados e salvo ele com a extensão BAT. Vou fazer um exemplo aqui, vou salvar na área de trabalho, salvei. Quando eu venho na área de trabalho, esse arquivo vai estar aqui. Quando eu peço para executar esse arquivo, ele já vai executar os comandos que eu programei lá no bloco de notas. Bom, vamos fechar aqui, vamos voltar para a nossa apresentação. Pronto, dando prosseguimento aqui, a história do BAT ela foi inicialmente criada para o sistema operacional MS-DOS, onde o Command Com era o interpretador dos comandos BAT. A sua continuidade nas versões Windows, ela acaba possuindo uma estrutura com código bem mais avançado, e o interpretador é trocado pelo prompt de comandos, o CMD. Qual o significado do nome BAT? BAT significa lote, e como vocês viram anteriormente, eu vou utilizar as extensões .bat ou .cmd. Os comandos BAT, eles possuem algumas limitações, na realidade 3. A primeira é com relação a números de ponto flutuante. Ele não trabalha com números de ponto flutuante, onde a representação do número é em duas partes, a primeira sendo a mantissa e a segunda sendo o expoente. A segunda limitação é com relação ao multiprocessamento. Ele não possui suporte aos sockets e ao multiprocessamento. A terceira limitação é não possuir a interface gráfica ao usuário, mas ele tem também algumas vantagens que são bem interessantes. A utilização dos comandos BAT ainda é amplamente utilizada para a criação de scripts para o servidor, devido ao fácil modo de criação de rotinas que serão automatizadas. Com relação à rede local, os comandos funcionam muito bem no contexto de trabalho, para a utilização dos equipamentos em rede. A automação das tarefas da rede. Ele é capaz de automatizar com perfeição as tarefas de trabalho que são comuns à rede local, como o mapeamento de logs e backups, por exemplo. E por último, ele possui uma alta resolução de problemas e integração. A gente consegue resolver praticamente todos os problemas existentes no Windows. E ele é de fácil integração com outras linguagens de script, como por exemplo, o PowerShell, o VBS Script e o CS Script. E aí você deve estar se perguntando, qual seria a minha motivação para aprender BAT-Script? O BAT-Script ele já tem mais de 30 anos. E nesse período, algumas ferramentas surgiram, mas ele continua sendo muito utilizado, pois ele é muito eficiente, ele é simples na construção dos processos. Agora eu te faço uma pergunta, você sabe o que é uma extensão de arquivos? De um modo padronizado, cada extensão de arquivo é atribuído um tipo de arquivo, que por sua vez é atribuído a um programa. Por exemplo, um arquivo .txt são abertos pelo bloco de notas. Os arquivos .xlsx são abertos pelo Excel. Os arquivos .docx são abertos pelo Word. E no final das contas, cada extensão será uma representação de um tipo de arquivo e para cada extensão haverá um programa para executá-lo. Ou seja, todo programa vai gerar uma extensão e essa extensão vai identificar o funcionamento daquele arquivo dentro do sistema operacional. No nosso caso, os arquivos BAT-Script, eles devem ter a extensão .bat ou .cmd. E você sabe como criar um arquivo? Todas as informações são armazenadas no HD.
HD. Elas ficam gravadas dentro de arquivos. E para que seja possível identificar cada um desses arquivos gravados em disco, eles devem possuir um nome. No início, os arquivos BAT aceitavam até 8 caracteres no nome. E eles permitem também uma utilização de uma extensão com até 3 caracteres, a qual serve para identificar o tipo de arquivo. Para separar o nome do arquivo da sua extensão, nós devemos colocar um ponto entre eles, como nesse exemplo que eu tenho abaixo. Até no início do vídeo, eu já mostrei para vocês como vocês devem criar arquivos com extensões .bat. Basta abrir o bloco de notas, digitar os comandos, como eu mostrei anteriormente, e não esqueça de salvar esse arquivo com a extensão .bat. Ele vai se tornar automaticamente executável. Quando a gente cria um arquivo .bat, nós não podemos usar dois tipos de caracteres, que é o ponto de interrogação e o asterisco, pois eles são utilizados quando a gente precisa fazer uma referência a vários arquivos ao mesmo tempo. Se eu precisar, por exemplo, copiar todos os arquivos de uma unidade para outra, eu posso utilizar o interrogação para substituir um caractere por vez na referência ao nome do arquivo, e posso utilizar também o caractere asterisco para fazer uma referência a toda a sequência de nomes ou extensões desses arquivos. Eu falei do comando copiar, mas a gente pode utilizar também para o comando deletar, aonde eu vou deletar vários arquivos de uma unidade. Eu não preciso escrever o nome de cada arquivo, basta utilizar os caracteres especiais, eu consigo deletar ou copiar uma quantidade maior do que arquivos. Bom, essa explicação de como fazer esse procedimento de cópia ou deletar os arquivos, eu vou passar em outro vídeo, porque é uma explicação que demanda bastante tempo e eu quero abordar todos os detalhes para que vocês não tenham dúvidas. Agora eu queria fazer uma referência ao dispositivo de armazenamento. Sempre que a gente for fazer uma referência a um dispositivo de armazenamento, a gente precisa entender que ele está associado a um tipo de letra. Cada dispositivo presente no seu computador vai receber uma letra que vai acabar identificando ele dentro do comando batscript. Nós temos aqui o HD, as letras que são referências são a letra C, dois pontos, e D, dois pontos. O gravador de DVD geralmente tem uma referência à letra E, dois pontos. HDs externos, geralmente F, dois pontos. Pendrives e cartão de memória, G, dois pontos e H, dois pontos. É claro que essas letras podem sofrer algumas pequenas alterações. Aqui nesse exemplo que eu tenho aqui na tela, o HD está dividido em duas partições, partição C e partição D. Caso o seu HD tenha somente uma partição, a gente vai ter a referência somente à letra C, dois pontos. E aí a letra D vai assumir o gravador e as outras peças subsequentes vão assumir uma sequência nessas letras que eu acabei de falar. Por exemplo, E, dois pontos, F, dois pontos, G e H. Os comandos do batscript eles estão divididos em duas categorias. A gente vai notar que tem uma quantidade muito grande de comandos, onde a gente consegue fazer praticamente tudo. A gente tem os comandos internos e os comandos externos. Aqueles comandos que são chamados internos, eles ficam armazenados na memória RAM do computador e que por isso eles podem ser executados a qualquer momento, sem que você precise chamá-los dentro do HD. Existem aproximadamente 38 comandos internos. Já os comandos externos são aqueles comandos que ficam armazenados dentro do HD, em forma de arquivo. E para que a gente consiga executar esses comandos, eles precisam ser encontrados dentro do disco aonde eles estão. Existem aproximadamente 300 comandos externos. Como eu falei lá no início do vídeo, eu vou iniciar agora uma sequência de vários vídeos. Cada vídeo eu vou apresentar para vocês 5 comandos novos. A gente vai conseguir ver aproximadamente, aí eu acredito que em torno de 40 comandos, que já dá para a gente criar bastante script para poder automatizar tarefas. No batscript, a gente trabalha com as pastas. Na realidade, as pastas elas são os diretórios aqui para a gente no batscript. É uma estrutura que vai ser utilizada para organizar os arquivos dentro do computador. Um diretório ele pode conter referência a arquivos e outros diretórios, que também podem conter outras referências a arquivos e diretórios. Isso pode se estender bastante. Pode-se ter, por exemplo, 20 diretórios, um diretório dentro
dentro do outro. Aqui eu tenho na tela um exemplo de como eu visualizo no explorador de arquivos do Windows esses diretórios. E na nossa parte esquerda da tela, a gente tem essa mesma visualização dos diretórios, ou seja, as pastas, sendo visualizadas na interface do BATscript. A gente não tem a interface gráfica, como eu falei lá no início, os comandos vão ser executados todos no prompt. Bom, pessoal, esse é o final do nosso primeiro vídeo. Não percam o restante da sequência. O curso está muito completo, vocês vão gostar bastante. É uma ferramenta muito importante, principalmente para a resolução de problemas dentro do Windows e para a automação de tarefas do servidor. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, é bem importante para a gente. Esses vídeos demandam bastante tempo, precisa ser feito um roteiro e o meu objetivo é levar sempre para vocês um conteúdo de qualidade e um conteúdo gratuito. Bom, pessoal, por enquanto é só. Até o nosso próximo vídeo.